Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 5 de outubro de 2025. Vamos ter este domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Países Baixos, a oitava rodada, temos a equipe do Feyenoord contra a equipe do Utrecht. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Itália, Série A, sexta rodada, temos a equipe da Fiorentina contra a equipe da Roma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Espanha, La Liga, oitava rodada, temos a equipe do Sevilha contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela França, Liga 1, a sétima rodada, temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Nice. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League, a sétima rodada, temos a equipe do Brentford contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Itália, Série A, sexta rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe da Genoa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Bélgica, Liga Jupiler, a décima rodada, temos a equipe do Clube Bruges contra a equipe do Royal União. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Turquia, Superliga, oitava rodada, temos a equipe do Samsunspor contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o nono palpite. Agora pela Grécia, Superliga, sexta rodada, temos a equipe do PAOK contra a equipe do Olympiacos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, oitava rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Braga. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela França, Liga 1, a sétima rodada, temos a equipe do Lille contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália, Série A, sexta rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe do Milan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 27ª rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, oitava rodada,
temos a equipe do Porto contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 27ª rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 14ª rodada, temos a equipe do Júnior de Barranquilla contra a equipe do Tolima. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 27ª rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 5 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.